Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva nesse exato momento. Eu abraço a todos na presença aqui da Márcia, que possamos nesta manhã ter uma manhã, vamos dizer assim, de amor, né? Que possamos ter uma manhã na presença do Mestre Jesus, porque Ele nos colocou uma grande lição, porque Ele disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, Ele estaria presente. E eu acredito que somos muito mais do que 2, né? E tenho certeza que em alguma cadeira dessa, em algum espaço desse, Jesus está aqui ao nosso lado, nos observando e nos auxiliando, para que possamos continuar a acreditar no Teu Evangelho, acreditar nas leis divinas, e que possamos ser fiéis a esta doutrina consoladora. Na manhã de hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema muito interessante, que é sobre o passe espírita. E isso é importante dizer, que é o passe espírita, porque às vezes as pessoas vão perguntar: que passe, né? Então nós vamos conversar um pouco sobre o passe espírita, né? Mas antes, eu trouxe uma mensagem de Paulo, quando Paulo nos traz no capítulo 13, né, no 1 Coríntios, a carta aos Coríntios, e aí ele traz no versículo 11 o seguinte ensinamento: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, esse ensinamento de Paulo é muito profundo, e ele vai de acordo com os nossos ensinamentos da manhã. Quando iniciamos os nossos estudos, quando adentramos o movimento espírita, quando adentramos profundamente ao Evangelho, nós precisamos deixar de ser meninos para nos tornar homens, né? É esse o ensinamento de Paulo. E aí ao Haroldo, numa das suas palestras, ele falou uma coisa muito interessante, que ele fala o seguinte: ele fala que nós, espíritas, precisamos às vezes deixar as nossas vestes das nossas reencarnações passadas, né? Quando nós éramos da Igreja Católica, quando nós andamos pelo protestantismo e outras religiões espiritualistas, né? Essas são palavras do nosso companheiro Haroldo. Então, que possamos focar os nossos pensamentos, primeiro, tendo como exemplo o Mestre Jesus. Tudo que nós iremos falar aqui tem como base o Mestre Jesus, né? Porque já na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Nós vamos encontrar na nossa apresentação algumas palavras destacadas. Então, servir de guia e modelo. E aí a resposta dos Espíritos é direta: Jesus, ponto final, né? Não tem o que explicar. Então o nosso guia e o nosso modelo é Jesus. Então nós vamos basear os nossos ensinamentos no nosso modelo, como o nosso modelo age e agia quando aqui estava. Então esse é o nosso objetivo: seguir Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 22 e 23 traz para nós: e chega um dos chefes da sinagoga, de nome Jairo, assim que o viu, prosternou-se junto aos pés dele e roga-lhe muito, dizendo: minha filhinha está nas últimas, vem para que imponhas as mãos nela, para que seja salva e viva. Então a gente tem aí um momento, acho que eu vou ficar do lado de cá. Então a gente vê aqui, ó, que
impor as mãos já é algo presente desde a época do Mestre Jesus, né? Então a gente observa que desde aquela época Jesus já realizava a tarefa do passe, impondo apenas as mãos, né? Então a gente vai ver muito isso aí durante toda a nossa fala. Então nós temos como nosso guia e modelo Jesus, e a gente observa o modelo que ele coloca. Só que nós também temos Kardec como a base nossa, a base da doutrina espírita. Antes de adentrarmos ao assunto passe, é importante a gente fazer uma volta, né, e compreender um pouco o que é o Espiritismo, né? O que é o Espiritismo? O conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras de Kardec, que constitui a codificação espírita. É muito importante a gente ter esse conhecimento e a leitura dessas obras. Às vezes nós divulgamos e nos apresentamos como os espíritas, e às vezes esquecemos do que o Espírito de verdade nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então é preciso que tenhamos conhecimento das obras kardecianas, as obras que dão sustento à doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então temos que ter esse conhecimento. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então o Espiritismo é uma ciência, não é a ciência, porque nós temos N ciências, e isso é importante a gente ter em mente, que o Espiritismo é uma e não todas, porque às vezes achamos que o Espiritismo é a própria ciência e queremos trazer para o movimento espírita outras ciências que são para um outro momento, para um outro movimento. A gente tem que ter muito esse cuidado. Então o Espiritismo é uma ciência. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, conhecimento das coisas consola pela fé e pela esperança. São uma das bases do passe: conhecimento e consolar. Precisamos ter conhecimento para poder consolar. Muitos, às vezes, procuram uma casa espírita, procuram um companheiro na espera de um passe, buscando consolação. Consolação. Às vezes ele passa aqui na porta da mansão, né? Aconteceu algo na sua vida, de repente ele entra e fala: vou tomar um passe. Quantas vezes a gente não viu dentro de uma casa espírita alguém que vem só para tomar um passe? E às vezes ele vem tomar esse passe nesse intuito de buscar uma consolação, uma esperança. E aí continua. Essa introdução da prática espírita se encontra no site da Federação Espírita Brasileira. Então, quando a gente vai lá no portal da Federação Espírita Brasileira, a gente verificando lá o que é o Espiritismo, conteúdo, conceito de Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira nos traz: a prática espírita é realizada com sim
simplicidade. Simplicidade, a prática espírita. Em toda a sua prática espírita segue os princípios do Mestre Jesus. Ou seja, simples, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, e assim ele vai seguindo para nós. E qualquer objetos, rituais ou formas de culto exterior. Então, o outro ponto importante que temos que ter na nossa anotação: não há rituais dentro do movimento espírita, das práticas espíritas, né? Então, por quê? Porque tudo é simples. Se tudo é simples, não há necessidade de nós criarmos, buscarmos algo para nos segurar, para nos dar a base, porque a base nós já temos. Uma é Jesus, o nosso guia e modelo, e a outra, as obras de Kardec. Então esses são os dois pilares que nos auxilia nos nossos trabalhos dentro do movimento espírita. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, né? Então, Jesus e as obras de Kardec. E continuando lá no portal da Federação, nos coloca o Espiritismo, e isso também, né, nos coloca nessa modelo de fraternidade, porque o Espiritismo não impõe os seus princípios, mas convida os interessados em conhecê-lo e a submeter aos seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-lo. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos analisar, né? Então o Espiritismo nos dá essa oportunidade, fala: ó, Lucimar, é assim, dessa maneira. Se a Lucimar achar que não está correto, ela vai parar e vai analisar, fala: não, Milton, não é assim. O que Emmanuel falava muito para Kardec, falava: olha, se eu falar alguma coisa que está contra a doutrina espírita, segue a doutrina espírita. E se a doutrina espírita, né, aí já é nosso momento. Se a doutrina espírita falar algo que a gente não acha que é correto, nós não precisamos estar no movimento, porque senão ficamos contrariados, né, chateados. Se nós acreditamos piamente naquilo que nos é apresentado, nós temos que confiar, acreditar e trabalhar e divulgar, né? A prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Então nós estamos falando aí da prática mediúnica espírita, porque mediunidade ela está em todo local, em qualquer pessoa. Todos nós somos médiuns. Isso já está no Livro dos Espíritos. Cada um tem seu potencial, né? Seja onde for, né? E aí a gente vai adentrar agora ao tema que é o passe espírita, tendo essa imagem fabulosa em que o momento que Jesus, né, cura, entre aspas, né, vamos colocar assim, aquele que lhe procurou, e ele então lhe devolve a visão. Então nesse momento nós vamos, né, receber a visão do Mestre Jesus. Quando ele nos coloca a doutrina espírita, ele nos oferece novamente a visão, né, para que a gente possa continuar a nossa tarefa, para continuar o nosso objetivo, que é de progredir. E aí vem, o que é o passe? Essa é uma dúvida que às vezes as pessoas perguntam, chegam na casa espírita e falam: o que é o passe? O passe é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais
isto é, a passagem de um para o outro indivíduo de uma certa quantidade de energias fluídicas vitais ou espirituais propriamente ditas. Olha só, então nós temos aqui uma transfusão. O que é transfusão? É você doar algo a alguém. É você ceder algo a alguém gratuitamente, né? Gratuitamente. Então, transfusão, eu estou doando alguma coisa para alguém, eu estou cedendo algo de mim para alguém, uma certa quantidade. Ninguém vai, está precisando de sangue O negativo. Você chega lá, vou fazer uma doação, né? Aí você senta e fala, eu quero doar tudo. Você vai lá para doar tudo? Não, você não vai para doar tudo. Você vai para doar uma certa quantidade, né? E olha que quando a gente doa uma certa quantidade de sangue, não levanta não, né? Espera um pouquinho, faz um lanchinho, para que depois você possa se levantar. No passe, nós vamos observar que nós já estamos cada vez doando, nós estamos recebendo novamente, né? Então a gente não precisa desse lanchinho, né, material, mas a gente vai recebendo. Então tá aí. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Então a gente vê aqui, continuidade do esforço do Mestre, mensageiros do Cristo. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, né, no capítulo 153. Então a gente observa que nós somos o quê? Mensageiros do Cristo. Nós estamos continuando a tarefa. Por isso aquele slide lá atrás, questão 625, modelo, guia e modelo, para que a gente possa entender que nós somos esse mensageiro do Cristo. Porque quando nós nos colocamos de pé nas fileiras do Mestre, nós colocamos a Ele e acenamos um termo de que iremos continuar a trabalhar para que as leis do Pai Maior continuem fazendo a sua tarefa e exercendo a sua tarefa. O Evangelho, esse Evangelho que nós possuímos, ele é uma codificação, porque se o Mestre Jesus trouxesse para nós todo o Evangelho, todos os ensinos de Deus, né, nos colocasse as leis divinas e naturais realmente como elas são, a gente ia estar até agora, né, ainda na letra A, porque a gente não estaria compreendendo nada. Então ele faz uma codificação, ele condensa esse Evangelho e fala que principalmente devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E isso é o nosso esforço para atenuar o sofrimento do mundo, principalmente nesse momento que nós nos encontramos, né? Há pessoas que têm capacidade de maior absorção e armazenamento dessas energias que emanam do fluido cósmico universal e da própria intimidade do Espírito. Tal requisito as coloca em condições de transmitirem esse potencial de energias a outras criaturas que eventualmente estejam necessitando. Olha só, há pessoas que têm capacidade de absorver essas energias e armazenar. Isso significa que nós somos um gerador de energia. Nós somos um gerador do bem. Lógico que ele fala aí, tem capacidade. Há pessoas, não fala que todas as pessoas, porque algumas não têm
essa capacidade de absorver, mas é dada a ela a possibilidade de transmitir. Isso não quer dizer, não consigo absorver nem armazenar, mas você pode transmitir. De que maneira? E aí nós vamos ver lá na frente. Mas aqui fala que eventualmente estejam necessitando. Isso serve para nós, porque às vezes nós chegamos na casa espírita, na nossa casa espírita, e falamos assim: está na hora do passe. Você está 100% perfeito, vamos colocar assim, 100%. E aí de repente você fala, alguém chama, vai tomar o passe? Vou. Será que há necessidade? Você está bem, né? Tanto espiritualmente, materialmente, mentalmente. Por que a necessidade? Por isso que coloca aqui que eventualmente estejam necessitando. Se você não está bem, sim. Agora, se você está em perfeito estado, por que essa necessidade? Nós vamos fazer que esse que está doando venha se desgastar, né? Então a gente tem que refletir também sobre isso aí. A aglutinação dessa força se faz automaticamente e também atendendo aos apelos do passista pela prece, que municiado essa carga a transmite através da imposição das mãos sobre a cabeça do paciente, sem a necessidade de tocar-lhe o corpo, porque a força se projeta de um para o outro, estabelecendo uma verdadeira ponte de ligação. O que nos interessa nesse slide é: força se faz automaticamente. Se não faz, a gente vai solicitar através da prece. Lá na frente a gente vai ver sobre a prece e sobre esse ponto sem a necessidade de tocar-lhe o corpo, porque há essa grande discussão que eu acho que não há essa necessidade, mas há entre nós: se devo tocar ou se não devo tocar, se devo movimentar ou se não devo movimentar. Me fizeram uma pergunta no seminário que nós fizemos na federação. Falou: mas eu vi um vídeo do Divaldo na internet, no YouTube, que ele dava um modelo, né? Ele mostrava e movimentava e vinha para lá. E aí eu perguntei para ele: um vídeo pequeno? Ele falou: 19 minutos. Eu falei: essa palestra tem 2 horas. É importante a gente atinar para essas coisas. Lógico que a gente tem afinidades e não. Nós temos simpatia e antipatia. Em determinado momento você vai, né, estar de frente com alguém que você não tem simpatia. Isso é normal. Lógico que nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Chico dizia: eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. Eu tenho amigos que não pensam e não concordam com o meu modo de falar e de agir. Isso falava Chico. Então nós temos o quê? Amigos que não concordam com a minha forma de falar e de agir. E às vezes ele vai estar lá na frente e eu com as mãos posicionadas sobre ele. Qual será a minha reação? Benevolência, amor para com o outro, fazer o bem ao outro, não importa quem quer que seja. Desejo ardente de proporcionar alívio, desejo ardente. Essa vontade ela tem que ser viva em nós, de ajudar, de tirar a dor do outro, de secar as lágrimas do outro, de secar as nossas lágrimas. A desejo ardente de proporcionar alívio, mas ele não fala em quem. Ele não fala em quem, ou seja, pode ser nele ou em mim, porque quando me coloco de pé para o trabalho na seara do bem, isso vai proporcionar alívio em mim,
vai fazer com que eu possa curar as chagas que ainda é imensa do orgulho e do egoísmo. Então, se colocar de pé alivia a nós nessa relação, e principalmente o outro. Imagina só, a gente tem ali na nossa frente um companheiro, vamos dizer, com uma dor física, e aí você tem a possibilidade de auxiliá-lo, diminuir aquela dor. Imagina espiritual, perispiritual, mental. Quando você adentra um companheiro na casa que às vezes está com um pensamento firme no suicídio, quantos irmãos deixaram esses pensamentos através de receber um passe? E olha que são trabalhadores também da seara espírita, que estão ali às vezes com aquela pulguinha, com aquele verme querendo corroer, e coloca no pensamento. Às vezes a pessoa está com tanta dificuldade, e de repente, com um passe, um simples passe, aquilo é desfeito dos seus pensamentos. Prece fervorosa. Aí eu coloquei: cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto através da oração contará com a presença sutil dos instrutores que atendem à providência divina, ali utilizar os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Isso é um ponto interessante, a prece, aí já coloca que é o fio de ligação. Mas às vezes as pessoas perguntam: Milton, qual é o tempo dessa prece? Porque isso é interessante, A gente tem companheiro que faz prece de 5 minutos, tem companheiro que faz prece, de 1 minuto, tem companheiro. Qual que é o tempo dessa prece? É o tempo de um Pai Nosso, vamos colocar assim, principalmente quando é criança. Porque criança é uma coisa muito interessante, Às vezes a gente às vezes utiliza a cabine de passe, e aí você chama primeiro as crianças. Na hora que você vai fazer uma prece, a criança não consegue ficar muito tempo sentada, Ainda mais numa sala que está aquela luzinha assim. E eu me lembro que esses tempos atrás lá na casa a gente foi dar um passe, e aí eram as crianças. E aí entrou uma filhinha de um companheiro nosso, e está lá, e de repente a pessoa está fazendo prece muito longa, aquela coisa toda. Eu abri o olho e falei: deixa eu verificar o que está acontecendo aqui. E aí tinha uma menininha que estava lá, a médium estava com as mãos assim, impostas, e ela estava lá, brincando, é como se eu com aquela, eu com essa. E a médium colocava a mão lá assim e tal, e ela ficava assim, tentando fugir e cutucando a coleguinha do lado. Para a gente ver, que a prece, quando é uma criança, ela precisa ser rápida, Principalmente isso. E é importante que essa ligação, essa prece, ela vai nos ligar com a equipe espiritual, Quando a Márcia fez a prece de abertura, fez com que fosse o nosso ponto de ligação, um momento de ligação nosso, com toda essa equipe espiritual que aqui se encontra. E é interessante que essa coisa que eu estou falando do tempo da prece, certa vez nós na evangelização convidamos, quem de vocês, a turminha pequenininha, quem de vocês quer fazer a prece? E o menorzinho falou assim: eu, tio. Falei: então vamos lá. Então fechamos todos os olhos, e ele falou: Deus, que assim seja. E eu, na minha ignorância, e as outras crianças ficaram olhando, falei: então vamos lá, quem quer fazer a prece mesmo, Ele falou: eu, tio. Ele novamente, falei: agora vai, agora. Aí ele falou: Deus, que assim seja. E aí de repente aquela luzinha desperta, eu falei assim: meu Deus, que ignorância minha, Eu falei: então, está encerrado a nossa aulinha. Porque o Berto Roden, na obra Deus, ele fala que se tivesse uma outra palavra para designar Deus, seria essa palavra.
como nós não temos outra palavra para designar a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, utilizamos a palavra Deus. Falei, então ele falou tudo. O que precisava falar mais? Não precisava falar nada. Nós que às vezes enfeitamos muito, né? E colocamos e vamos lá, e de repente a gente pensa que vai encerrar, iniciamos novamente, né? Então no passo a gente tem que ter esse cuidado, até para que a gente não venha cansar os demais, né? Porque às vezes a gente está numa posição lá de mãos e de repente alguém está com algum problema no braço, né? Isso pode acontecer. Confiança em Deus. Esse é um ponto que Kardec nos coloca. Isso é Kardec nos colocando. Confiança em Deus. Porque eu tenho que confiar naquilo que eu estou realizando e confiar em Deus, que realmente eu sou, né, um trabalhador do Mestre, do Cristo, do Evangelho. Não adianta você estar ali com dúvidas: será que eu sou médio passista mesmo? Será que eu sou espírita? Né? Você confia em Deus? Mais ou menos, né? Não tem mais ou menos. Você confia ou não confia. Eu confio em Deus. Se eu caio, se eu erro, não é culpa de Deus. Se eu não realizo o trabalho como deveria realizar, não é culpa de Deus, é culpa minha. Mas que eu confio em Deus, eu confio. E isso é importante a gente ter em mente. Confiança em Deus em todos os trabalhos. Como que vai deixar de não confiar em Deus no trabalho da pomada? Né, Márcia? Como não acreditar? Como não acreditar que uma simples pomada, quando a gente fala simples, que a gente traz da simplicidade de Jesus, tem a capacidade de fazer N tarefas, de curar não a parte material, mas perispiritual, porque cada célula do corpo físico é ligada a uma célula do perispírito. Aonde que ela vai agir? O papel dessa pomada, o papel do passe, né? Com confiança em Deus. Numa palavra, continua nos colocando Kardec, todas as qualidades morais. Ou seja, além de proporcionar a cura ou a melhora do paciente, deve o médium se esforçar por melhorar-se moralmente, no fito de cumprir sua tarefa dignamente e melhor favorecer aos objetivos do passe. Como médiuns passistas, devemos ser conscientes de que temos uma oportunidade sagrada de praticar a caridade, sem mesclas, desde que imbuídos do verdadeiro espírito cristão, sem falar da bênção de podermos estar em companhia dos bons espíritos, que com carinho, diligência, amor, compreensão e humildade se utilizam de nossas ainda limitadas potencialidades energéticas em benefício do próximo e de nós mesmos. Então a gente ainda não é um gerador de energia perfeito. Nós somos ainda aquele motorzinho de carro, sabe, pequenininho, de carrinho de controle remoto, aquele motorzinho. Nós não somos ainda um motor de uma usina hidrelétrica para possuir tanta energia assim. Mas a gente recebe, né, a companhia de estar com esses bons espíritos que têm a tarefa de nos auxiliar. Como é bom você estar ao lado, né, de companheiros que querem o seu bem, que querem nos ajudar, que nos compreendem e principalmente praticar a caridade, fazer a prática da caridade. Qual que é a nossa tarefa aqui? Nós estamos aqui apenas um tempo, momento de férias? Não. Nós estamos aqui porque nós temos um objetivo: progredir. E a caridade, praticar a caridade, é uma ferramenta importante para esse progresso. Então a gente tem que ter isso em mente: fazer o bem, colocar a prática. Porque se você compra uma enxada nova, você vai capinar, você vai, não, essa enxada aqui já está velha, eu vou comprar uma nova. De repente você compra essa nova e coloca ela lá fora. O tempo passa, a chuva
vem sereno, amanhece, o sol, o tempo vai passando. Aquela enxada que você comprou nova, quando você olha, ela continua velha. Você olha para ela e fala, não é aquela enxada nova, é uma enxada velha. Mas se você pega ela, dá uma limpada, amola e vai para o trabalho, você fala, essa é a nova, porque a velha já foi embora. Isso é importante a gente ter em mente. Eu sou uma ferramenta, né, útil na prática da caridade. Na prática da caridade. E o passe é um dessas ferramentas. E é importante que saiba, é apenas uma ferramenta. Porque às vezes tem companheiros na casa espírita que falam, não, eu sou médium passista. Mas aí o que você faz? Mas não, eu só passo. Né? Aí quando você vai dar o passe? Ah, vou na segunda-feira. Aí você pega o livro de presença lá, ele vai de 2 em 2 meses, numa segunda-feira. Né? Então é importante falar, a prática da caridade, ela é constante. Constante. Se você para, dá um passo, daqui 3 meses você volta novamente, não há constância. É importante você ser constante naquilo que você está realizando, porque a casa espírita conta com você. Conta com você. Quando você se coloca na disposição do trabalho, do passe, você tem a obrigação, você assumiu a obrigação. Ah, tem passista que chega na casa espírita para dar o passe bem na hora do passe. Bem na hora do passe. E aí? Pô, peraí, segunda-feira eu tenho que estar lá, começa 15 para as 8. Eu tenho que estar lá no mínimo, como diz André Luiz na obra Conduta Espírita, pelo menos 15 minutos antes. Né? O outro que está passando, que vai assistir a palestra, que às vezes aconteceu, o pneu furou, lógico que isso acontece. Ele, né, por eventualidade, fala, deu tempo, né, cheguei atrasado, mas eu como trabalhador tem que estar ali pronto, porque quem sabe aquela palestra que vai ser proferida naquela noite não é para mim, não foi destinada para mim, uma palavrinha que aquele irmão falar não é para mim, né? E aí o papel nosso também de recepcionar aqueles que chegam, né, de atender aqueles que estão chegando à casa, é o nosso papel de trabalhador. Emmanuel nos coloca, não esqueçamos que somos em maioria iniciantes na jornada da evolução, pelo que vale a advertência de Emmanuel, nos recordando que seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos perturbados e agonizantes. Outra coisa interessante aí, porque às vezes nós iniciamos no trabalho espírita, a gente, principalmente quando, né, eu nasci no berço espírita, mas às vezes a gente vai empolgando, né, e outros trabalhadores aí chegam na casa espírita e quer fazer tudo. Você acha que essa reencarnação é a reencarnação que vai mudar totalmente a sua vida, que você vai sair de um espírito zombeteiro, brincalhão, para se tornar um espírito perfeito, na última escala. Você vai, agora eu sou um Cristo. Não é assim. Nós temos ainda muito que aprender, muito que aprender. Mas o que nos coloca aqui, que a gente tem que entender, que aos poucos nós vamos adquirindo esse conhecimento, que não precisa, você colocou lá, estendeu, acabou. Primeiro momento, às vezes você tem a mediunidade de cura, mas às vezes não, você fala, hoje foi bom, curei uns 3, né? Aí na semana que vem você fala, dessa vez não foi muito não, foi só 2. O nosso trabalho, como foi colocado lá no início, é de simplicidade. Não fica imaginando que nós vamos curar todo mundo, né? Que todo mundo que passa por nós, né? Eu sou o melhor médium passista da casa. Ah, meu, você está falando, mas quantos, né? Na intimidade, às vezes, ficam imaginando isso. Vai para casa e fala assim, eu sou bom, mas eu sou bom mesmo, né? Não é bom de bondade, não. É aquele bom do orgulho, do egoísmo, né? Mas eu sou bom mesmo. Se eu não tiver lá, o passe não é a mesma coisa, né? Você começa a subestimar os companheiros, né, da casa espírita, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque nem Jesus disse, né? Bom é meu Pai, bom é meu Pai. Então nós ainda somos apenas uma peça importante, isso é bom frisar, importante.
Ah, eu não sou bom, mas é importante, muito importante. Imagina só se todos nós achássemos que não somos importantes num trabalho de paz. Aí fala, não vou não, né? Não vou não. Aí de repente quando você verifica, né? Pode ser até agora. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver aqui o próximo. Não, vamos até aí, a gente... Você quer 10 horas ou você quer... Pode ser? Então tá. O mestre sabe, enquanto nos outros estamos aprendendo a conhecer. Então, relacionada à parte de trás, né? Porque fala o seguinte, ó. Seria audácia por parte de nós, discípulos novos, a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus. O mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. Aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor através das mãos fraternais. Então, aos poucos, nós vamos adquirindo conhecimento. Aos poucos, nós vamos deixando de ser simples e ignorantes para ser espíritos, né, no estágio melhor de conhecimento. Mas para isso é necessário persistir, trabalhar, estudar, né? Ser disciplinado. Emmanuel fala isso para Chico. Quando Emmanuel fala isso para Chico, é uma lição para nós espíritas. Você precisa de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Em quê? Em tudo. Em tudo. Ele não colocou quais seriam os pontos da disciplina. Ele só disse que era necessário disciplina, disciplina e disciplina. Reforçou várias vezes, para que pudesse entender que era em todos os aspectos. E isso nos coloca no nosso conhecimento. Certo? Então nós vamos dar um intervalo, né, Márcio? Um ponto importante, viu, Poliano? Que é o passe segundo a fonte do fluido. A gente não vai falar sobre técnicas, porque nós estamos falando aqui do passe espírita, aquele que trabalhamos dentro dos nossos trabalhos de reuniões públicas, tal. Nós vamos falar sobre fontes, técnicas, nós temos N's, mas para isso, essas técnicas a gente precisa estudar e aprofundar. É como eu falei aquela hora do rapaz que falou, olha, eu assisti um vídeo assim, dessa maneira. Para você ter essas técnicas, você precisa estudar. Ah, fiz física. Ah, eu vou então fazer uma cirurgia cardíaca no fulano de tal. Você tem conhecimento? Não, então você não pode ir, né? Então, se você é um médico, fez medicina, né? Estudou para aquilo, fez uma residência em cardiologia na parte cirúrgica, para vocês verem como que a coisa é tão profunda. Porque um médico, né, que fez especialização em cardiologia, às vezes ele é só clínico, não é cirúrgico. Às vezes ele não conhece. Abre lá, o paciente, ele olha e fala, não dou conta não. Minha parte é clínica. Vem um outro para fazer a parte cirúrgica, né? Então a gente vai ver aí a fonte. Aqui teremos 3 tipos de passes, cuja sequência obedecerá àquela seguida por Kardec. O passe magnético, espiritual e misto. Lógico, nós vamos entender cada um desses agora. Primeiro, passe magnético. É um tipo de passe em que a pessoa doa apenas seus fluidos, utilizando a força magnética existente no próprio corpo. Como eu falei, nós somos um motorzinho de energia, né? Nós possuímos essa energia. Pelo menos em tese, qualquer criatura pode ministrá-lo, como a ciência tem comprovado através dos trabalhos no campo do magnetismo animal. No caso do homem, as qualidades magnéticas dessa transferência de energia variam segundo a condição moral do seu passista, sua capacidade de doar fluidos e seu desejo sincero de amparar o próximo. Então aí coloca, nesse primeiro momento aí, o passe magnético é aquele que só parte de mim, aquele que é só a minha energia. Só porque tem aquele ponto de interrogação, será que eu tenho tanta energia assim? É a mesma coisa, eu sou um motorzinho, mas se eu ligo ele, nós vamos dar um exemplo mais simples.
Algumas cidades do nosso país é 110. Se você muda daqui de Goiânia para lá, os equipamentos seus não servem para lá. Se você coloca, vai queimar e vice-versa. Você precisa de um transformador. Você precisa de alguém para auxiliar nessa fonte de energia, nesse momento, para fazer a conversão de mais ou de menos. Olha só, preciso disso. O que quer dizer? Nosso passe magnético geralmente se recebe assistência espiritual. Isso acontece porque os espíritos superiores sempre ajudam aqueles que, imbuídos de boa vontade, atendem aos mais carentes. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, pergunta: os espíritos influenciam em nossa vida? A resposta é: muito mais do que vos imaginam. Na maioria das vezes são eles que lhes conduzem. Isso significa que, e Jesus disse, como nós iniciamos a nossa fala, quando 2 ou mais estivessem reunidos em meu nome, eu estaria presente. Ele não fala 1, ele fala 2. Então quando fala, o passe magnético está só saindo de mim, eu tenho uma imensa vontade de doar, beleza, o que vai acontecer? Os amigos espirituais estão ali, o seu anjo, o seu guia espiritual, aquele que está ao seu lado, aquele que foi, destinado a permanecer com você durante aquele tempo, vai te auxiliar. Então pode ter certeza que não é só magnético, um passe espiritual, um auxílio, porque ele fala: olha, Milton, você tem energia? Tem, você é 110, mas ela somar é 220, nós precisamos então aumentar essa potência, ou vice-versa. Eles vão nos auxiliar nessa transfusão de energia, para que tudo ocorra perfeitamente. Lembramos aqui que o socorro dos benfeitores é independente da crença que o passista ou magnetizador possa ter em Deus ou na espiritualidade. Os Espíritos disseram a Kardec em O Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, questão 176: muito embora uma pessoa desejosa de fazer o bem não acredite em Deus, Deus acredita nela. Então isso é de extrema importância. Olha só, não depende de crença. A pessoa não é espírita, mas ele está ali fazendo uma doação de energia, Deus acredita nele. Se ele está fazendo com boa vontade, aqueles itens que nós colocamos lá de Kardec, Deus acredita nele. Deus não está se importando se a gente acredita ou não. Questão 14 do Livro dos Espíritos, depois vocês vão lá ler, não vou falar, tem lá que ele fala sobre isso, na questão 14 do Livro dos Espíritos. Não fica preocupado com algo que a gente ainda nem conhece, não. Se preocupa com você, Deus respondendo para nós. Então a confiança, Deus confia em nós e sabe da nossa tarefa. Então é importante saber que a gente vai ter a presença dos bons espíritos nesse momento também. O passe espiritual é aquele que se verifica pela doação fluídica direta dos espíritos ao paciente, sem interferência de médium. Chegamos na casa espírita, e como aqui está cheio no salão, e eu saio de casa com o pensamento: vou lá tomar um passe. E de repente a gente se depara com um passe coletivo. Quantas vezes a gente, quando a gente está às vezes coordenando um trabalho, uma reunião pública, e aí a gente fala assim: a gente vai dar o passe coletivo hoje porque a palestra é especial. Tem algumas pessoas que fecham a cara: passe coletivo? Não, isso não está certo não. Queria aquele passe que eu entrava, que só tinha um exclusivamente para mim, estendesse a mão ali naquele momento. Mas a gente esquece que nós estamos trabalhando junto com os amigos espirituais. Quando a gente adentra a nossa casa, quando a gente senta aqui, quando a gente já pensa, como eu falei para vocês, lá no nosso lar, na nossa casa, a gente já está ligado com essa equipe espiritual. Quando eu chego aqui, meu Deus, já está completamente pronto. Os espíritos já estão trabalhando, já estão me dando um passe. Eu às vezes nem preciso entrar na cabine.
Isso é uma questão interessante que vou até ser um pouco polêmica aqui, depois vocês me batem lá fora. Que é essa relacionada com a água, né? É uma coisa muito interessante, que tem muito a ver com isso no passe. Eu falei isso na federação, o Miné falou, toca nesse assunto. Porque é o negócio da água. Às vezes a pessoa chega com a água, né, e coloca na frente, destampa, né? Aí você fica imaginando, será que a espiritualidade não consegue, né? Será que eles não dão conta de penetrar, eles têm que abrir? E outra, aí, estou falando, agora é uma coisa, chegam e às vezes enchem a mesa, né? Aquele tanto de garrafa aqui, aquela coisa toda. Será que a espiritualidade não sabe que a sua garrafinha às vezes está dentro da sua bolsa, que ela pode ser frutificada lá dentro? Nós estamos trabalhando com a espiritualidade, e eles estão aqui em todo o local. Então às vezes você não precisa colocar, vou colocar lá na frente para minha água vai ser frutificada. Ela pode estar dentro da sua bolsa, fechadinha, que quando você chegar ela vai estar frutificada, porque a espiritualidade sabe muito bem como agir. Nós às vezes que criamos alguns rituais, né? Como a gente vai ver ali relacionado à roupa, né? A roupa ela tem que ser branca ou tem que ser preta? Só pode ser roupa branca. Aí aquele dia que acontece, passa um carro, suja você de lama, você fala, só tenho essa roupa, não vou dar paz. Por que não? O que importa a cor da roupa? Mas é norma. Norma aonde? Se a gente lê as 5 obras lá, como eu falei para vocês, que é a base. Jesus era um carpinteiro, um homem simples. E aí você fala, não, tem que ter a roupa. Gente, a gente tem que abrir as portas para todos. Às vezes a gente, né, dificulta o trabalho do irmão na seara do bem, porque às vezes ele não tem condição sequer financeira de ter uma roupa branca. Para o trabalho. E isso a gente tem que rever os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes, quebrar um pouco dos nossos paradigmas. O médico está lá de roupa preta, aí você olha para ele, você não vai dar bom passo não. Quem disse que não? Jesus dizia, não é o que entra na boca do homem que macula o homem, mas sim aquilo que sai. Então é o que está em mim que será transferido para o outro, e não as minhas vestes. Se isso ainda é um obstáculo, nós temos dificuldades, ainda somos meninos. São Francisco de Assis disse ao pai dele, porque o pai dele falou assim, no último encontro que eles tiveram na igreja, né? O pai dele olhou e falou assim, olha, vamos para casa, volta, né? Depois de um diálogo entre os dois. Ele falou, não. E aí o pai dele fala assim, olha, nem as vestes que você está usando agora são suas, foi eu que lhe ofereci. Ele então tira as vestes, fica nu e fala, se ainda é isso que me prende ao Senhor, aqui está. Porque não me importa essas vestes, mas sim aquilo que meu Pai no céu me oferece. E é isso que eu vou transferir ao outro. O amor que eu recebo de Deus e a confiança que eu tenho em Deus, né? E aí a gente tem o passe misto, né? É uma modalidade de passe onde se misturam os fluidos do passístico com o da espiritualidade. A combinação é muito maior do que no passe puramente magnético e os seus efeitos bem mais salutares. Este é o tipo de passe que é aplicado nos centros espíritas, contando com a ajuda de equipes espirituais que trabalham nessa área para a ajuda dos necessitados. Então, quando nós já falamos sobre isso, né? Então, quando nós chegamos aqui, a equipe espiritual já está aqui bem antes. Quando a gente estipula um horário 7h30, a espiritualidade já chegou aqui às 18 horas, né? Já está pronta, organizando e preparando o ambiente para a nossa chegada. Então, nessa relação do trabalho, eles estão aqui, então nós somos uma equipe juntos. Por isso a relação da prece, para que a gente possa entrar ainda mais em sintonia com esses irmãos, porque nós vamos trabalhar em conjunto, porque eu vou doar um pouco de mim
E a espiritualidade também vai fazer um pouco dessa doação, buscar no fluido cósmico universal essas energias salutares no momento do passe. E eu farei uma doação, porque o que acontece? Às vezes a Lucimar está precisando ali de fluidos magnéticos que partem, né? Fluidos animal ainda. Então há essa relação dessa doação, né? Então nós vemos aqui que esse é o passe aplicado nas nossas casas. Os benfeitores espirituais trabalham no momento do passe, atendendo os encarnados e também ministrando eficiente socorro às entidades do plano espiritual. Eles agem aumentando e dirigindo e qualificando os nossos fluidos. Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, quando ele começou a sua tarefa e criou o Centro Espírita, me fugiu, como chamava lá o Centro Espírita, vocês lembram? Luiz Gonzaga, exatamente. E aí as pessoas passavam a olhar e falavam: "Você está doido? Como fala sozinho? Cria esse Centro Espírita e fala sozinho." Só o que acontece? Aqueles que lá passavam viam as cadeiras vazias. Chico viu as cadeiras cheias. O que eu quero dizer isso? Quando a gente está dando passe, aquela coisa toda, às vezes termina a quantidade, quando é cabine, né? Tem 10 médios passistas, entraram só 7. Aí 3 falam assim: acabou a minha tarefa. Quem disse que acabou? Quem sabe naquele momento ali, aquelas 3 que estão ali não tem o companheiro espiritual, né? Que a gente está auxiliando, porque a espiritualidade também está auxiliando. Quantos estão sendo auxiliados também no plano espiritual que estão nos acompanhando naquele momento? Ou que vieram e aproveitaram o momento da porta aberta na casa e estão ali realizando, recebendo esse passe, né? Então a gente tem que entender. Esses espíritos também, né, os benfeitores espirituais, eles aumentam a nossa carga fluídica e qualificando, melhorando, né? A gente ainda tem essa dificuldade, né, de melhorar as nossas condições, o nosso desenvolvimento moral não é lá essas coisas, mas a espiritualidade sabe da nossa boa vontade, da nossa, né, do desejo de praticar a caridade, e eles falam: vamos, né, ajudar o nosso irmão nesse momento, melhorando esses fluidos. Aí eu vi aqui, pelos estudos de Franz Mesmer, um alemão. Mesmer, né, que é o mesmo da foto aqui, para nós, né? Ele entendeu e compreendeu essa relação do passe magnético. E na Europa, antigamente, esse trabalho que veio dele foi bem desenvolvido. Só porque aquilo era uma ciência de Mesmer, estudos de Mesmer. E ele então aplicava essa relação com movimentos, né? Com movimentos, mas nos estudos de Mesmer. Era a compreensão dele, eram os conhecimentos que ele adquiriu. Muitos achavam Mesmer um charlatão. Esse aí não vai para nada não. Na Europa, se a gente buscar a biografia de Mesmer, a gente vai olhar isso. Quantas vezes ele foi expulso de cidades por eles acharem que o que ele fazia ali, esse magnetismo, essa doação de energia, era mentira. E na verdade não era. Profundos estudos que a gente vê hoje dentro da doutrina espírita, né? Então a gente observa. Então Mesmer, ele tinha essa ciência que era dele, nessa aplicação do passe através dos movimentos. E às vezes a gente vai trazendo isso aí. É certo? É errado? Essa é uma questão, né? Outros acham que o ato de apenas impor as mãos sobre a cabeça de quem vai receber o passe já é suficiente. André Luiz nos informa em Conduta Espírita que o passe dispensa qualquer recurso espetacular. J. Herculano Pires, no livro Mediunidade, diz que o passe é tão simples que não se pode fazer nada mais do que dá-lo. Voltamos novamente àquela história do nosso companheiro lá, que ele não possui os membros
superiores. Então nós vamos excluir ele do trabalho de passe? Ele não possui os membros superiores. Se ele possui, às vezes ele não tem a capacidade de movimentá-los. E aí? E aí então, quando alguém chega dessa maneira na nossa frente, a gente não vai receber, vou pular. Esse passe não vai ser bom. Quando o passe, é lógico, aí vem a física. Por isso que nós temos os para-raios, né? No ponto mais alto, porque as pontas recebem as energias ou elevam as energias. Por isso, quando você estiver num campo aí, né? Quem é da roça sabe muito bem. Se você estiver num campo lá, começou a chover, está lampeando, primeiro, você não entra embaixo de uma árvore. Segundo, se não tiver árvore e só tiver você o ponto mais alto, deita. Se joga no chão, espera a chuva passar lá. Porque se você estiver andando num pasto e você for, né, o ponto mais alto, se o raio subir ou descer, se prepare, né? Será o para-raio. Nós temos na física fala que é as pontas de onde emanam as energias ou recebem as energias. Só porque aí o Espiritismo nos mostra que nós somos ponto a ponta energia e que eu emano energia em todo o meu corpo, principalmente do meu coração. Eu sempre gosto de salientar isso, porque a gente vai buscando, adequando a nossa juventude, né? Mas é sempre bom a gente voltar para o nosso passado, para os antigos. A juventude hoje está com o costume assim, ó, vai cumprimentar, e a gente foi adquirindo isso, né? A gente veio muito, só porque a lei da física fala o seguinte: quando eu determino uma certa força numa direção, aquela força vem contrária a mim, né? Lei da física, lei da ação e reação. Então eu estou, ao mesmo tempo que eu quero trazer ele para mim, eu estou expulsando ele de mim. E a gente esqueceu de uma coisa muito simples que parte do coração, que é isso aqui, ó. Meu coração transmite ao coração dele o meu amor, e o coração dele transmite ao meu o amor dele, né? Então a gente, com o passar do tempo, a gente foi deixando disso, né? Então essa é uma forma de transmissão. A gente está levando todos, né, o corpo todo o nosso espírito, o nosso perispírito está transmitindo a energia. Milton, agora eu não vou levantar as mãos, né? Aí vai ficar o critério de cada um. Lógico que nós estamos trabalhando, temos ainda dificuldades disso. Milton, você estende a mão? Estendo. Porque às vezes aquele companheiro que está ali ainda não vai entender. Porque vai chegar um momento que todos nós vamos ter esse conhecimento. E aí não vai mais precisar, né? Com o tempo a gente vai aprendendo um monte de coisa. Daqui a um tempo não vai nem precisar de médios passistas, porque nós estaremos trabalhando com a espiritualidade. No início da doutrina precisava de mesas girantes. Depois precisou de cestas para a psicografia indireta. Depois precisou do médium, né? Daqui a pouco não vai precisar, porque quando a gente elevar os nossos pensamentos aos nossos entes queridos, aos amigos, nós vamos comunicar com eles. Porque a única coisa que nos impede de ver e de comunicar com eles é isso aqui, ó. Só essa matéria. Fora isso, nada nos impede mais, né? Então isso é muito importante. Além disso, dessa coisa do movimento, nós vamos continuar nesse ponto. Tem uma coisa muito importante, que é relacionado à postura do médium, tanto do médium como do passista e daquele que vai receber o passe. Como que eu devo estar? Isso é uma pergunta que às vezes as pessoas: Milton, se não tem essa importância de ser roupa branca ou não, como eu devo me comportar? Isso é outro ponto muito interessante. E é aí que toca, às vezes, tem uma palavrinha no movimento espírita que eu tenho certeza que não tem nas casas espíritas, mas que tenta entrar, que chama melindre. Não tem melindre no movimento espírita, né? Não tem.
né? O que acontece? Às vezes alguém vai falar alguma coisa, a Márcia vai falar para mim, e ela fala: Milton, olha, eu não gostei do seu óculos azul, né? Do seu cabelo, né? Parece estar meio colorido, né? Essa coisa toda. E aí você fica daquele jeito. Melindrar não é o nosso papel no movimento. Se estamos na seara do Mestre Jesus, o melindre não faz parte do movimento espírita. Isso aí, ó, já tinha que ter sido extinto há muito tempo. Nem no museu deveria estar, porque não tem esse cabimento a gente ser melindroso. Porque às vezes o outro tem um conhecimento que nós ainda não temos, e vice-versa. E vice-versa. O que quer dizer isso? Às vezes a gente tem que ter essa postura da vestimenta. Nós vamos dar um passo. Eu não vou dar um passo de bermuda. Posso, até posso, mas cabe. Bom senso, aonde entra o senso? Decote, né? A gente sabe muito bem que nem todo mundo que entra na casa espírita é espírita para tomar um passe. Para tomar um passe. Ah, eu passei aqui na porta, lá no Paz e Amor, que fica próximo a Anguera. Tem gente que olha lá, Centro Espírita Paz e Amor. Aí a gente está lá: eu posso tomar um passe? Pode. Não, é porque eu passei aqui, vi o centro, posso tomar um passe? Pode. Não é espírita, às vezes nem é nem espírita. E a nossa postura ali? Tem médico que encosta assim, né? Parece estar cansado. Cansado, se nós estamos tendo a ajuda da espiritualidade, né? Então aí às vezes você está lá de bermuda, o povo olha aquela coisa toda, né? A moça com decote, com vestido curto, tudo isso chama atenção. Não é só a atenção daqueles encarnados, não, dos desencarnados também. Os espíritos influenciam nossa vida mais que imaginamos, mas lá na resposta não fala se é para o bem ou se é para o mal. Às vezes o meu pensamento pode atrair espíritos brincalhões, zombeteiros. Sai dali, acho que toma vontade, né? Então a gente tem que ter uma postura, um bom senso de como eu vou me comportar numa casa espírita. Ah, Milton, então você está dizendo que eu não posso passar um batom? Quem disse que não? Não estou falando isso. Chico falava assim, quando falava: ah, você está de terno, né? Peruquinha tal, né? Chico está vaidoso. Eu falei: não, eu não quero assustar os outros com a minha feiura, né? Isso que ele respondia, né? Então é lógico que a gente vai se comportar, ter um bom senso. Outro ponto interessante, deixa eu ver aqui só, nós vamos tocar nessa coisa do alimento ainda, né? Outra doutrina espiritualista. Ah, mas lá na minha casa fazia assim, que é uma casa espiritualista. Aí eu trago aquilo para cá. E aí a gente esquece que às vezes a gente está numa casa espírita. Ainda bem que isso foi passando, né? Porque às vezes você fala assim: sou espírita, você fala de mesa branca. Não falavam isso antigamente, falavam de mesa branca. É Kardec. Só existe uma doutrina espírita. A gente tem que ter muito bem isso na nossa mente. Existe uma religião católica, existe uma religião protestante, existe um budismo. Isso é lógico que depois foram criando, nós homens somos criados, mas a doutrina espírita é única. As outras doutrinas são espiritualistas. Né? Você é espírita? Sou kardecista. No livro dos Espíritos, na introdução, fala que a gente é espírita ou espiritista, né? Você é o quê? Espírita ou espiritista? Kardecista? Milton, é para compreensão do outro. Tudo bem, mas se a gente ficar sempre não ensinando o outro, que é o nosso papel, o outro sempre vai entender de uma forma errada, errônea, né? Então a gente precisa ensinar. Jesus fez isso. Nas bodas de Caná, ele dá o melhor vinho. Depois, né, o mestre Sala fala o seguinte: como pode as pessoas, né, quando faz uma festa de núpcia, oferece primeiro o vinho bom para depois oferecer o inferior. E aí o mestre Sala fala para o dono da festa: mas o senhor está oferecendo o melhor vinho depois que ofereceu o bom. Olha só, ele não fala que o outro era ruim.
Ele fala que um era bom e o outro é melhor ainda. Então, a gente tinha um ensinamento, uma compreensão do Evangelho. Mestre Jesus veio, nós temos outra compreensão melhor ainda, que vai permanecer com a gente aí. Então é isso que é importante, a gente está sempre ensinando o outro, né? Corrigindo algumas terminologias importantes na nossa tarefa dentro do movimento espírita. Oficialmente, a doutrina espírita não prescreve uma metodologia para o passe. Lá no início nós falamos, em momento algum a doutrina espírita impõe. A Federação Espírita chega aqui, né, FEEGO, a FEB vai impor os seus conceitos. Não há essa imposição, porque nós vamos com os estudos adquirindo esse conhecimento. Oficialmente a doutrina espírita não prescreve uma metodologia para o passe. Cada grupo é livre para se posicionar de um modo ou de outro, desde que sem exageros. Sem exageros. Cada grupo deve ter o bom senso de trabalhar da forma que achar mais conveniente, desde que dentro de uma fundamentação doutrinária. Eu faço assim porque eu quero fazer, mas me traz uma fundamentação doutrinária, né? Então isso é importante. Senão eu vou criar minha própria doutrina. Aí eu crio ele cria outra. A Natália que está ali vai criar uma outra doutrina. O outro vai criar uma outra doutrina. Nós temos que ter fundamentações doutrinárias para aquilo que nós estamos realizando e fazendo. Lógico que fala, bom senso. Bom senso. Por quê? O que é preciso levar em conta é que nenhuma das duas formas de aplicar o passe surtirá efeito se o médium não tiver dentro de si a vontade de ajudar e condições morais salutares para concretizá-lo. Mesmo que se aplique a melhor metodologia, não se conseguirão bons resultados se o passista não estiver de acordo com o Evangelho. Eu agora só estendo as mãos. Agora aquele que está ali fazendo movimento tal, não, o passe dele não vai dar certo, porque está movimentando. Aqui vem dizer que não importa qual metodologia nós vamos escolher, mas o que vai sair de mim. O que vai sair de mim. É lógico que eu preciso ter fundamentação doutrinária para realizar algumas atividades. Ter bom senso e nem exagero, né? Então, por exemplo, a gente sabe que alguns companheiros ainda traz, né, uma bagagem de movimentos. Você não vai virar para ele e falar, olha, tal. Lógico, você vai ensinar, convidá-lo para os estudos, apresentar as obras, porque a gente não tem aquele costume de falar, nasceu torto, vai morrer torto. Não, isso não cabe também a nós espíritos. Eu nasci assim, vou morrer assim. Você nasceu assim, você tem um momento de poder mudar, até o último suspiro nesse momento, nessa vida, né, que você se encontra encarnado. Então isso é muito importante. Nós podemos mudar no último segundo da nossa vida aqui. A gente não é aquela, eu vou continuar assim, porque tem gente que não quer mudar. Não adianta, não insiste. Então, mas se ele faz tudo isso com amor, se é daquela maneira que sai dele esse amor, então a gente precisa respeitar, porque às vezes aquele que está ali com a mão esticada, ele está com o pensamento lá na novela, né? Estou aqui, mas será que, nossa, a máquina, deixei as roupas lá, está batendo, será que... É dessa maneira, e as crianças, deixei ela lá. Quando eu estou ali, meu pensamento tem que estar ali, não lá em casa. Não lá em casa, último capítulo. Isso acontece muito, né? Sexta-feira à noite no centro. E aí tem ainda aqueles que gostam de novela e falam, nossa, último capítulo. Né? E está ali dando passo, mas pensando no último, o que vai acontecer? E às vezes você fala para ele, não, mas amanhã tem um reprise. Não, aí alguém vai me contar, não é a mesma coisa, né? Então, peraí, se você está ali, se colocou à disposição do trabalho, pense no trabalho. Se é estendendo a mão ou não, se é movimento ou não, pense em Jesus.
Pense naquele que está em sua frente naquele momento. Por que ele está ali? Por que ele está ali? Essa coisa é tão interessante que às vezes o médico tem essa mania assim: o que eu devo comer, o que eu não devo comer antes, né? Dia de dar o passe. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, o médico só vai se preparar para uma reunião mediúnica. Quando eu falo uma reunião mediúnica ostensiva, né? Num trabalho de desobsessão, vamos colocar assim: eu não vou comer carne nesse dia, né? E se eu comer, vou comer só um pouquinho. Isso serve também para os nossos trabalhos como médios passistas. Meu comportamento, vou beber, né? Eu também não vou tomar. O meu avô, né? Ele tinha esse costume, né? Vou tomar uma antes para abrir o apetite, né? E aí abriu o apetite, né? Com ou sem, o apetite vinha de toda maneira. E às vezes a gente tem essa mania, costume de vou tomar uma cervejinha antes, né? Nós estamos aqui criando imposições? Não, é só uma disciplina para certos trabalhos nossos e um processo que a gente precisa desenvolver. Se o cara trabalha, novamente eu trago, se ele trabalha numa empresa onde ele é degustador de vinhos, ele não vai ser espírita? Vai. Só porque ele tem que entender que o trabalho dele não é de médio passista. Não é de médio passista. É em outro local e em outro momento. Em outro momento. Eu tomei uma cerveja no almoço, a reunião é à noite. Aquilo ali vai te ajudar, vai influenciar no seu organismo, né? Quando nós bebemos ou utilizamos substâncias no nosso corpo, como o álcool, né? O corpo ele vai trabalhar para eliminar aquilo. Quanto tempo? Aí cada pessoa tem um tempo X. Mas a gente já fala, não é adequado. Não é adequado. Tá? Que tenhamos disciplina na nossa conduta, até na alimentação. Eu adoro churrasco. Eu, Milton, adoro churrasco. Agora eu vou dar passe, eu vou para o trabalho mediúnico, vou comer 1 quilo de carne antes. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu adoro Coca-Cola, adoro. A Lucimar sabe aqui. Eu olhei ali no fundo ali, os olhinhos até brilharam assim, mas não vou beber. Não, a gente tem que ter essa disciplina. Por que não? Porque eu falei, vou diminuir, né? Quem já teve algumas cólicas de rins sabe muito bem como dói, né? Tudo isso. Então eu vou diminuir. De 2 passei para 1 litro. De 1 litro passei para 600. De 600 passei por uma latinha. De uma latinha agora só estou numa garrafinha. Então aí você vai controlando. Então você vai controlando tudo isso. Então a gente precisa ter essa disciplina, saber alimentação, o que eu estou ingerindo, tanto para os trabalhos, né, de passe, como meus trabalhos mediúnicos, no meu trabalho. Por exemplo, aqui se faz um trabalho magnífico que é a pomada. Magnífica doação de fluidos 24 horas, dias antes. Né, Márcia? Você está ali preparando para tudo aquilo. Se você vai ali se colocar na disposição de um trabalhador para aquilo, você tem que entender que você vai doar. Você tem que doar o que há de melhor em você. O que há de melhor. E esse melhor tem que ser puro. Tem que ser puro. Porque aquilo vai auxiliar e influenciar no outro. Né? No outro. Vou continuar aqui, que às vezes pode ter algumas perguntas relacionadas que eu vou comentar. Então aqui fala assim, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então a gente coloca esse ponto aí para lembrar que tudo isso que nós falamos aqui está relacionado às nossas mudanças de ver. Eu antes era menino, agora sou homem. Pensava como menino e agia como menino. A partir do momento que eu vou agir como um homem, eu vou ser homem. Então isso são palavras de Paulo. Então o espírita, quando ele adentra o movimento espírita, o trabalho da seara do evangelho, porque Jesus disse que é um novo consolador, vou enviar um novo consolador. Então a doutrina espírita ela é consoladora. Ela consola e nos ensina a entender, a compreender esse evangelho. Como eu já falei para vocês, o evangelho
que nós temos aqui, ele ainda é simples perante o verdadeiro evangelho, perante as leis divinas e naturais. O Mestre Jesus, ele apenas codificou, simplificou para que a gente pudesse compreender, porque cada vez nós vamos compreendendo, estudando e aprendendo, nós vamos ampliando essa visão, né? E aqui, para a gente encerrar, Leon Denis, né? Não penetreis, pois, neste domínio sem a pureza de coração e a caridade. Nunca ponhas em ação as forças magnéticas, sem lhe acrescentar o impulso da prece e um pensamento de amor sincero por vossos semelhantes. Assim procedendo, estabelecereis a harmonia dos vossos fluidos com dinamismo divino e tornareis sua ação mais profunda e eficaz. Não ponhais a ação as forças magnéticas, sem lhe acrescentar o impulso da prece e o pensamento de amor sincero para os vossos semelhantes.